Na aula teórica de hoje nós vamos dar continuidade à aula retrasada, que foi sobre as vanguardas europeias. Essas vanguardas foram de extrema importância para o mundo da arte, embora nós temos que nos apropriar da nossa própria cultura, da nossa própria arte, nós temos que entender o contexto histórico em que ela está inserida para a gente compreender como que se construiu as narrativas. Bom, na aula passada, retrasada, nós aprendemos sobre o impressionismo, o pós-impressionismo e também o expressionismo. Na aula de hoje nós vamos ver o cubismo, o futurismo, o dadaísmo. Se o Van Gogh foi super importante e influenciou o movimento expressionista, o Paul Cézanne foi um dos grandes articuladores para que o cubismo existisse. Cubismo, se você pegar a palavra, ela tem uma conotação de cubo, cubismo, cubo. E você sempre vai se referir ao cubismo com as formas geométricas, então seria a simplificação da forma em formato geométrico. Quem surge com esse movimento é o artista espanhol Pablo Picasso. Ele pinta uma obra, faz uma obra, e o Carlos Braque, que é um dos artistas também que faz parte do movimento cubista, compra a ideia do Picasso. Outros artistas meio que se revoltam com essa estrutura e falam: como assim você vai modificar todas as formas e a gente não vai compreender nada? Então os artistas ficaram meio baqueados, mas o Braque compra a ideia do Picasso e aí a gente tem dois precursores desse movimento cubista. Então vamos às características desse movimento. A primeira é conotação zero com a realidade. Então ele não vai querer apresentar o que é real para você. Ele não quer representar a realidade. Ele quer mudar a forma, simplificar a forma. Simplificar é deixar mais objetivo o que ele quer dizer. Ele tem uma mensagem, lógico que tem, mas não significa que essa mensagem seja sobre algo real. A ausência de perspectiva. Ao invés de a gente ter aquele olhar direcionado, como a gente observa mesmo 3D, ele cria uma grande ruptura com essa linguagem visual e cria todas as dimensões, todos os lados em um só ângulo. O cubismo tem duas fases. A primeira é a fase cubista e a segunda é a fase sintética. Já na fase cubista, ele tinha um tema percursor, então parece que remete a uma pintura abstrata, mas não tem nada de abstrato. Ele tem um tema recorrente. Análise de um tema e também retratar o espaço. Então, além de um tema percursor, ele quer mostrar o todo sobre aquele personagem, ou aquela história, ou aquela estrutura. Dois aspectos importantes também dessa fase. A primeira são os temas cotidianos, então eles vão retratar coisas que acontecem corriqueiramente, e também inserção de palavras. Então teve uma hora que ficou tão simplificado que as pessoas não conseguiam entender, então eles desenhavam e escreviam o que simbolizava aquela figura. A outra também é as várias faces de uma mesma moeda, digamos assim. Então se eu vou desenhar não sei, uma bala, então eu vou representar essa bala de todos os lados, numa mesma face. Na segunda fase, apesar de utilizar todas essas linguagens que já falamos, eles inserem a colagem, então é uma grande modificação na arte. Veja, nós tínhamos música, pintura, literatura, escultura, então a partir desse ponto eles criam um novo método de linguagem. Então eles inserem um outro atributo à pintura. Então agora eu não tenho só tinta, agora eu tenho papel na minha tela. Então vamos conhecer as principais obras dos pintores cubistas. Obras importantes do Pablo Picasso. Essas já são as obras de George Braque. Futurismo, um grande movimento controverso na história da arte, mas foi uma grande vanguarda para aquele período.
Bom, futurismo, futuro. Então eles visavam o futuro, a tecnologia, a industrialização. E eles também negavam tudo o que foi existente no passado. Então é aquela velha analogia. O que foi passado é velho, não existe mais. Já está ultrapassado, não importa mais. Agora vamos para o novo, para as grandes tecnologias, as grandes evoluções, a velocidade. Então tudo agora é grandioso. O Felipe Tommaso Marinetti foi um escritor importantíssimo para o movimento futurista. Foi ele que surgiu com esse movimento e ele escreveu um manifesto em um jornal francês. E esse manifesto realmente mexeu com as estruturas da arte. Muitas pessoas questionaram, inclusive o aspecto político em que esses artistas estavam inseridos. Eles eram artistas de extrema direita, então eles criavam alguns questionamentos que não iam de acordo com a época. Eu vou deixar para vocês um pedacinho, só um pedacinho para vocês terem uma dimensão do que era a coisa, desse manifesto futurista. Bom, outro fator importante era o nacionalismo, então eles se importavam com aquela sociedade. Mas isso é meio controverso. Se você é um artista nacionalista, você tem que dar valor aos seus antepassados. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Então eles negavam tudo que existia, museu, música, pintura, tudo que existia não importava mais. O que importava era dali para frente. Bom, e quais são as características principais desse movimento? Esse movimento eu lembro assim e associo muito com o grafite. Eles foram artistas assim precursores, mais na escultura do que na pintura. Mas algumas pinturas me remetem a essa ilusão que eles criam e associa com grafite. E por que eu acho que se parece? Eu sinto uma relação na questão da letra, da velocidade que eles imprimiam nessas pinturas. Então o dinamismo, as cores, o colorido é muito trabalhado no futurismo. Então era uma pintura muito dinâmica, ela trazia esse jogo de luzes, de cores e também eram geométricas, então lembrava muito filmes científicos. O legal também desse movimento são as esculturas. As esculturas parecem meio que uns ciborgues, parecem umas coisas além do tempo. Lembrando que a gente está falando lá do período do século XIX, então esses artistas eles realmente pensavam à frente do seu tempo. Bom, um artista importante é Umberto Bassioni, que foi um pintor também, um escultor super importante para esse período. Então vamos conhecer algumas obras desse artista. Dadaísmo, um dos movimentos super importantes para o movimento pop art, foi das grandes influências desse movimento. É um movimento que influencia até hoje a arte contemporânea e foi muito importante para a história da arte. E por quê? Bom, primeiro que eles são artistas contestadores, eles contestam tudo. Lembrando que eles estão inseridos num período pós-Primeira Guerra Mundial, então eles estavam extremamente desacreditados. A arte naquele período ela tinha um poder recreativo, então era mais uma ocasião de você assistir a arte e não pensar sobre a arte. Então eles vieram com um movimento contestador. Então, bom, se tudo é arte, o que é a arte? Então eles começaram a contestar. E apesar de ser um movimento que parece inexpressivo de inteligência, é muito pelo contrário, são grandes intelectuais que criaram esse movimento. Hugo Ball, um poeta alemão, ele foge da Alemanha e vai para a Suíça e ele abre o Cabaret Voltaire, que era na verdade uma casa de arte que expunham trabalhos e também contestações. A partir desse período eles começam a apresentar poemas, questionamentos, músicas, poesias, como se fosse uma espécie de sarau.
Só que esse sarau era para contestar o público. E muitas vezes alguns poemas, músicas que eles recitavam naquele local, as pessoas que iam assistir ficavam desacreditadas, assim, embasbacadas e começavam a brigar com esses artistas, de tanto que esses artistas provocavam seu público. Uma coisa que eles defendiam muito era a arte pelo acaso, porque a vida é imprevisível. Então é aquele fator, a arte imita a vida, então eles questionavam também tudo que vocês imaginarem de questionamento, esse grupo dadaísta fazia. Outro fator importante, inserir objetos do cotidiano dentro dos museus. Nós temos o Marcel Duchamp, que foi um dos grandes articuladores do movimento dadaísta e que questionava os espaços do museu e as obras de arte que tinha no museu. Bom, então vamos entender as características desse movimento. A primeira é o rompimento com a arte clássica. Então, tudo que era mimese, que representava a realidade, esses artistas queriam questionar sobre isso. Então vamos criar novas maneiras de se criar arte. Espírito vanguardista e também questionador. Então, o intuito desse movimento é questionar os valores da arte, é questionar os valores vigentes daquela sociedade. Então, esse movimento é um movimento extremamente contestador. Espontaneidade e também improvisação artística. Então, esses artistas eles utilizavam esses recursos para expor as suas opiniões, as suas emoções e também sensações. Busca do caos e da desordem. Então, eles querem subverter todos os valores e padrões existentes. Caráter irônico, questionador, agressivo e pessimista. Tudo isso fazendo uma alusão a realmente a Primeira Guerra Mundial, a contestar todo esse valor e patriotismo que era exagerado para aquele período. E também eles questionavam o nacionalismo. E uma de suas últimas críticas é a crítica ao consumo e ao capitalismo, que foi também um dos grandes temas do pop art. Bom, então vamos conhecer algumas obras do Marcel Duchamp e também vou colocar algumas performances que aconteciam no Cabaret Voltaire. E o último e não menos importante, ficamos por aqui, conseguimos fazer em 2 aulas em tempo recorde, quase meia hora falando sobre todas essas vanguardas. Eu fiz uma síntese bem simples para a gente conseguir compreender a arte contemporânea nas próximas aulas. Tudo bem? Bom, se tiverem dúvidas, mandem no e-mail e até a próxima aula.